Sabe aquele nome que parece estar por trás de tudo na história de um país? Na Alemanha, um desses nomes é Krupp. Hoje a gente vai mergulhar na história dessa dinastia, uma família que literalmente forjou o progresso industrial do país e, ao mesmo tempo, as armas para as maiores guerras da história. A dinastia que armou um século. Pensa só nessa frase por um instante. Ela não fala só de tempo, né? Ela fala de poder. A cada década a guerra se transformava e lá no centro de tudo estava a família Krupp, movendo as engrenagens do conflito, geração após geração. Essa linha do tempo aqui é a espinha dorsal da nossa história. Começa de um jeito bem modesto, com uma fundição pequena lá em 1811 e vira um monstro industrial que passa por não uma, mas duas guerras mundiais. E claro, como toda grande saga, termina com o fim de uma era, em 1967. É uma jornada e tanto de ambição, de inovação e também de muitas consequências. Bom, toda dinastia precisa de um ponto de partida, de uma figura central, né? No caso do Krupp, esse cara não só criou um negócio, ele praticamente construiu as fundações de um império. E tá aqui ele, Alfred Krupp. O cara olhou para a pequena fundição do pai e não viu só um negócio de família. Ele enxergou o futuro da indústria alemã. A grande sacada dele foi entender que o verdadeiro poder não estava só em gerenciar, mas em dominar a tecnologia do aço. E aqui está o pulo do gato da revolução do Alfred. Pensem bem. Antes dele, os canhões eram feitos com várias partes, o que os deixava meio frágeis. O que ele fez, desenvolveu um jeito de forjar canhões gigantescos de um bloco só de aço. Isso não foi só uma melhoria, gente. Foi um salto tecnológico absurdo que fez das armas dele as mais poderosas e confiáveis do mundo. Com um poder de fogo desses, é claro que não demorou muito para ele ganhar um apelido à altura: o Rei do Canhão. E não era para menos. Ser o Rei do Canhão significava que o resultado de uma guerra inteira podia depender da tecnologia que saía das fábricas dele. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse sucesso, olha esse número. Quando o Alfred morreu, ele deixou para trás mais de 20 mil empregados. Era praticamente uma cidade industrial, com casas, escolas, tudo girando em torno do aço Krupp. Um verdadeiro império. O legado do Rei do Canhão era gigantesco, mas a próxima geração ia encarar um desafio ainda maior. Eles não iam apenas herdar um império, eles iam comandá-lo durante os dois conflitos mais devastadores que o mundo já viu, levando o nome Krupp a um outro nível de poder e, claro, de controvérsia. Só que a passagem de bastão não foi tão simples de pai para filho. O império caiu no colo da neta de Alfred, a Berta. E aqui a história fica bem interessante. O marido dela, o diplomata Gustav, não só se casa com a herdeira, ele se casa com a empresa, adotando o sobrenome Krupp, para que a dinastia continuasse. Uma jogada de mestre para manter tudo em família. E a estratégia do Gustavo foi a de um verdadeiro camaleão industrial. Olha só, na Primeira Guerra Mundial, ele garante o monopólio e a Krupp se torna a única fornecedora de armas para a Alemanha. Com a derrota, o que ele faz? Muda o foco rapidinho para produtos civis, mantendo o império de pé. E aí, com a ascensão do nazismo, ele não pensa duas vezes antes de reativar as fornalhas para a máquina de guerra. Uma adaptabilidade impressionante e, ao mesmo tempo, bem assustadora. Essa dualidade é a marca registrada da era do Gustav. De um lado, você tem o progresso, locomotivas, tratores que modernizavam o país. Do outro, a destruição pura, canhões como o famoso Grande Berta, que tinha o nome da esposa dele, aliás, uma arma tão absurda que conseguia bombardear Paris a mais de 100 quilômetros de distância. Progresso e destruição, saindo das mesmas fábricas. Pois é, mas toda da guerra chega ao fim. E com o silêncio dos canhões, chega a hora da conta. O nome Krupp, que antes era sinônimo de poder, agora estava no centro de um julgamento que ia definir não só o futuro da empresa, mas o lugar dela na história. E quem assume o comando agora é Alfred, o filho do Gustav. Ele era da empresa bem no auge da colaboração com o regime nazista. Conforme a Alemanha nazista se expandia pela Europa, o Império Krupp crescia junto, absorvendo fábricas e utilizando recursos dos territórios conquistados. E a conta chegou. E chegou em Nuremberg. Alfred Krupp sentou no banco dos réus e foi condenado. A acusação? Ter usado trabalho escravo e sido basicamente o arsenal do Terceiro Reich. Foi o ponto mais baixo, mais sombrio de toda a saga da dinastia. Parecia o fim da linha, certo? Mas a história dos Krupp, como a gente já viu, é cheia de reviravoltas.
De um jeito quase inacreditável, apesar da condenação por crimes de guerra, Alfred é libertado em 1951. As portas da prisão se abrem e o último rei do Império Krupp estava de volta ao jogo. E a volta dele foi meteórica. Mesmo condenado e forçado a vender parte do império, o Alfred não só se reergueu, como em poucos anos já estava de novo no topo da indústria siderúrgica alemã. Uma recuperação que, vamos combinar, é tão espetacular quanto polêmica. Mas todo império, uma hora chega ao fim, né? A gente entra agora no capítulo final, onde aquela corrente da dinastia finalmente se quebra e o nome Krupp passa de um sobrenome de família para uma marca corporativa global. O que acontece é que, com a morte do Alfred em 1967, não tinha um herdeiro ali pronto para assumir um império tão complexo. Qual foi a solução? Transformar o conglomerado familiar numa corporação moderna, uma sociedade anônima. O controle absoluto da família, que durou mais de 150 anos, chegava ao fim. Então, o controle da empresa se espalhou, como a gente vê aqui nessa nova estrutura. A maior parte agora era de acionistas públicos. Mas a família não sumiu do mapa. Eles mantiveram uma fatia importante, garantindo que, mesmo sem o trono, o sangue Krupp ainda corresse nas veias do gigante de aço. E no final das contas, a saga dos Krupp deixa a gente com essa pergunta, que é bem difícil de ignorar. Dá para separar o gênio da inovação de como essa inovação é usada na guerra? O mesmo aço que constrói pontes e ferrovias também forja canhões que destroem cidades. A história da Krupp não dá uma resposta fácil, mas serve como um baita lembrete que progresso e destruição muitas vezes andam de mãos dadas.